Precisamos equilibrar, por um projeto nacional de desenvolvimento, as assimetrias competitivas. Então, veja bem, se o meu competidor global se financia a zero, não é um problema de ineficiência do meu empresário que ele não consiga competir se ele se financia a 50. Isso é um problema que o Estado, é uma externalidade que o Estado, estúpido, imbecil, né, apropriado pelo rentismo, impõe ao empreendedor. Então é preciso ter clareza de que essas externalidades têm que ser compatibilizadas pela macroeconomia do país. E aí você tem algumas coisas que são os preços centrais. Então os três principais coisas centrais, olhando para a competitividade da nossa indústria, são câmbio, juro e tributação. Então a primeira grande questão é você trazer a taxa de câmbio para um patamar estimulante da competitividade sistêmica da economia, e não para estimular consumismo populista que dá em crise cambial cíclica como nós estamos vivenciando. Eu ajudei a fazer o real, eu sei a origem disso. Nós fizemos um truque muito bem intencionado, muito sério, que era o país com as contas arrebentadas, nós iríamos fazer nascer uma moeda nova que não ia mais ser corroída pela inflação. Qual era a ideia? A ideia era ancorá-la no dólar e fazer a taxa de juros para o planeta, para o espaço sideral, para arbitrar dólares de qualquer natureza, hot money que fosse, porque nós precisamos bancar o ciclo especulativo contra o real da sua partida. E os juros foram postos ali em cima também para prevenir a subtração abrupta das receitas financeiras dos bancos, que nós não sabíamos que efeito teria um abrupto fim das receitas financeiras dos bancos sobre o sistema. Então a taxa de juros ia agora ser, para os bancos, a forma de remunerá-los, porque tudo isso é o seguinte, nós vamos fazer isso por 6 meses, preparar o país para a eleição geral, renovar o Congresso, o novo presidente se elege comprometido com isso, e nós vamos partir daí para fazer as reformas estruturais que o país precisa. E a taxa de juros estava também no planeta, no espaço sideral, para prevenir explosão de demanda agregada, porque na hora que a gente subtrai o imposto inflacionário, o povão vai ao consumo. E a plataforma de produção do país não evolui na mesma velocidade. O consumo se amplia no dia seguinte que você estabiliza a economia. E a produção exige confiança, maturidade, investimento, etc., coisa que nós não temos. Resultado, isso foi produzido para durar 6 meses e estamos há quase 20 anos. Por quê? Porque o Fernando Henrique viu o efeito da popularidade extraordinária que o fim da inflação deu e jogou na lata do lixo o compromisso de reformar o país. E ainda tem a pachorra, aplaudido pela nossa elite, né, de falar em austeridade fiscal. Foi o governo mais ruinoso da história do Brasil. Os números, eles não mentem. Olha aqui, eu era ministro da Fazenda. O Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, tinha uma carga tributária de 27% do PIB. Ele entregou para o Lula com 32,5%. Foi um ponto percentual do PIB de aumento de carga tributária nunca visto na história desse país, nem do capitalismo mundial. Evoluir a carga tributária assim, 1% ao ano do PIB, e todo mundo bate palma. E eu falava, escrevia, rompi com o PSDB, fui embora, virei acadêmico, escrevi livro. Bobagem, virei do garoto prodígio da política brasileira, virei um doidão, do pavio curto, que não sei o que e tal, porque eu estou falando a verdade para as pessoas. Mas não, é uma coisa que vocês não têm ideia de como é estranho. Eu fui governador, fui prefeito, mais popular do país, melhor avaliado do país. Então, o Fernando Henrique desmobilizou 170 bilhões de dólares do patrimônio brasileiro, e a dívida pública, que de Pedro Álvares Cabral e Itamar Franco estava em 38% do PIB, explodiu na mão dele para 78% do PIB. Não há ruína fiscal semelhante na história de nenhum país que eu conheça, que eu tenho estudado. E isso está produzindo essa tragédia que nós estamos aí. Portanto, é preciso desarmar essa bomba. Nós não podemos mais acreditar, não é, que consumo é que vai fazer o país crescer. O que faz o país crescer é investimento, produção, é austeridade, é poupança. E isso é essa cultura que nós temos que estabelecer. Qual é o prazo para isso? No Brasil, o presidencialista só faz nos 6 primeiros meses, ou não faz. Simples assim. Tem que propor antes, levar a bordoada na campanha para transformar a eleição num plebiscito de projeto. Sair do caudilismo personalista, do culto à personalidade, que está ficando inclusive exótico. Tem um bocado de gente agora fazendo, o STED, ele escalou 6 companheiros, e ele, que tem uma barrigona enorme, como a minha, não fez, mas estão fazendo greve de fome. Fazendo greve de fome, aí está o São Lula e não sei o quê. Que é isso? O que é isso?
todo respeito, todo carinho, sou amigo há 30 anos. Mas, francamente, não é assim que se faz um país depender de uma única figura carismática e o país precisando discutir projeto. Segundo, convocar a população a compreender as ideias e propô-las no primeiro 6 meses. Por quê? Porque do general Dutra para cá, todos os presidentes que foram eleitos no Brasil o foram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. A caricatura disso é o Collor, que faz a sequestro da poupança do povo. Por medida provisória, o Congresso engole, o Judiciário engole, as vítimas bateram palma e pronto. Evidentemente que isso não é modelo para ninguém, né? Mas a data é, a data crítica. E agora também temos um terceiro fator que é muito importante, o Pacto Federativo rasgado. Nós temos hoje 17 estados da federação ilíquidos, 17 dos 27. E para lá vão todos. São Paulo não está ilíquido porque faz 4 anos que não reajusta os funcionários e passou 8 meses sem pagar dívida com a União, sustentado numa dessas liminares amalucadas que de vez em quando o nosso judiciário, fora da caixa, produz. Pois bem, o Rio de Janeiro está quebrado, Minas Gerais quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, só para a gente falar em 3 dos 4 mais importantes estados industriais do Brasil. Então é preciso renovar o Pacto Federativo em troca de uma adesão ao novo Pacto Fiscal do país.